Era 2021, um período em que eu trabalhava dirigindo para Uber em tempo integral. Eu sempre fui um bicho da noite, acostumado a dormir tarde e a viver em horários diferentes da maioria das pessoas. Por isso, escolher as madrugadas para trabalhar parecia perfeito. As ruas eram mais vazias, as corridas mais longas e, com sorte, os passageiros bêbados voltando dos bares deixavam boas gorjetas. Naquela noite de sábado, já passava da 1h30 da manhã. O movimento era normal para o horário, grupos de jovens barulhentos, turistas tentando encontrar o caminho de volta para o hotel e alguns casais discutindo no banco de trás do carro. Eu havia acabado de deixar um grupo de universitários que não parava de gritar e bater nos assentos, então estava aliviado quando recebi uma nova chamada. O nome que apareceu foi Lucas. O ponto de partida, no entanto, chamou minha atenção. Não ficava perto de bares, nem de prédios residenciais. A localização marcada era ao lado de um antigo centro comercial, numa rua secundária pouco iluminada, quase escondida. Achei estranho, mas não impossível. Às vezes o GPS colocava o marcador em lugares esquisitos. Suspirei e segui até lá. Quando cheguei, vi um homem parado na esquina. Usava um moletom com capuz, calça jeans e mantinha os olhos fixos no celular. Ele não se aproximou, apenas esperou. Diminuí a velocidade, baixei o vidro e perguntei: Lucas? Ele levantou o rosto lentamente, assentiu com a cabeça e entrou no carro sem dizer palavra. O silêncio foi quase sufocante. Não havia cheiro de álcool, sua voz não saiu arrastada nem confusa, ele parecia só desligado. Fiz uma tentativa de quebrar o gelo. Boa noite, tudo certo? Como foi sua noite? Nenhuma resposta. Apenas um silêncio incômodo, como se ele nem tivesse escutado. Resolvi deixar para lá. Nem todo mundo gosta de conversar durante a corrida. No aplicativo, o destino marcado ficava a uns 25 minutos dali, em um bairro afastado e pouco iluminado. Eu já tinha passado por aquela região uma ou duas vezes, mas sabia que não era um lugar exatamente acolhedor. As ruas se perdiam em trechos escuros, sem postes de luz, e o silêncio da madrugada ali era mais denso que em qualquer outro ponto da cidade. 5 minutos depois que iniciamos a viagem, percebi algo estranho pelo retrovisor. Lucas havia tirado o celular do bolso, mas não estava mexendo nele. Segurava o aparelho no colo, parado, com a lanterna ligada, apontando o feixe de luz para cima. O brilho batia de leve no encosto do meu banco. Forçando uma risada nervosa, perguntei: está tudo bem aí atrás? Ele desligou a lanterna lentamente e respondeu num murmúrio quase inaudível: tá. Depois disso, silêncio absoluto. Os próximos 20 minutos pareceram intermináveis. O carro seguia pela estrada deserta, e a cada quilômetro o ar dentro da cabine ficava mais pesado, como se algo invisível estivesse nos acompanhando. Eu não sabia explicar, mas havia algo nele que não estava certo. Não era uma ameaça clara, mas a sensação de estar transportando alguém, ausente, como se não fosse totalmente dali. Quando finalmente chegamos ao endereço marcado, notei outro detalhe perturbador. A casa estava completamente apagada. Nenhuma luz de varanda, nenhuma janela iluminada. Era como se estivesse abandonada. Olhei para trás e perguntei: é aqui mesmo? Lucas permaneceu em silêncio, encarando a escuridão pela janela. Repeti a pergunta, mais firme: ei, é aqui? Ele não se mexeu, apenas continuou olhando fixamente para fora, até que, depois de alguns segundos intermináveis, fez um aceno lento com a cabeça. Coloquei o carro em ponto morto e desejei uma boa noite. Mas ele não saiu. Continuou sentado, imóvel. Minha respiração começou a acelerar. Respirei fundo e insisti: tá tudo bem com você? Lucas virou lentamente a cabeça, sem me encarar de fato, e só depois de alguns segundos abriu a porta do carro. Mas não desceu completamente. Ficou de pé, parado, com a porta escancarada e o rosto voltado para a casa apagada. Eu, no banco do motorista, observava pelo retrovisor com a sensação de que estava prestes a testemunhar algo que não deveria. Esperei alguns segundos, mas o silêncio dele era sufocante. Até que, de repente, virou-se em minha direção e disse, num tom seco, quase mecânico: preciso voltar. Voltar? Perguntei, confuso. Voltar para onde? Ele respondeu sem hesitar: para onde você me pegou. Fiquei imóvel.
Aquilo significava refazer todo o trajeto de quase meia hora. Tentei explicar que ele teria que pedir outra corrida pelo aplicativo, mas Lucas não tirava os olhos de mim. Seu rosto não mostrava raiva, nem ansiedade, era uma neutralidade perturbadora, como se ele estivesse completamente vazio por dentro. Por favor, eu preciso voltar, murmurou. Aquela súplica gelou meu corpo. Repeti que não poderia levá-lo sem um novo pedido na plataforma, tentando manter a calma. Foi então que ele disse algo que fez meus pelos arrepiarem. Eu não posso entrar. Eles ainda estão lá. Minhas mãos congelaram no volante. Quem ainda está lá? Perguntei, a voz quase falhando. Nenhuma resposta. Lucas apenas respirava cada vez mais fundo, a porta ainda aberta, parado como se não soubesse decidir se entrava ou saía. Depois de alguns segundos tensos, recuou lentamente, fechando a porta. Sem olhar para mim, caminhou em direção à casa completamente apagada. Eu só consegui assistir enquanto ele subia os degraus da varanda e parava diante da porta, imóvel. Não bateu, não tentou abrir, apenas ficou parado ali, como uma estátua diante da escuridão. Aquilo me deixou tão desconfortável que, sem pensar duas vezes, engatei a marcha e saí dali, dobrando a esquina o mais rápido que pude. Respirei aliviado quando o carro se afastou. Peguei o celular, finalizei a corrida no aplicativo e decidi ir até um posto de gasolina 24 horas para tomar um café e tentar me acalmar. Parei o carro na lateral do prédio, usei o banheiro, comprei uma garrafa de água e voltei em poucos minutos. Talvez 4, 5 no máximo. Mas, ao abrir a porta do motorista e jogar um olhar pelo retrovisor, meu coração quase parou. Lucas estava novamente sentado no banco de trás. O mesmo moletom, o mesmo olhar vazio, a mesma postura imóvel. Eu tinha certeza de que havia trancado o carro. Certa vez até testei o alarme daquele veículo, e não havia como alguém entrar sem que eu percebesse. Ainda assim, ele estava ali, como se nunca tivesse saído. Meus dedos tremiam enquanto fechei a porta e me sentei no banco. Não consegui evitar, perguntei, quase sussurrando. Como você entrou aqui? Lucas não piscou. Apenas disse, no mesmo tom neutro de antes. Me leva de volta. Meu coração martelava tão forte que parecia ecoar dentro do carro. A primeira reação foi pegar o celular no bolso e dizer: eu vou chamar a polícia. Antes que eu conseguisse desbloquear a tela, Lucas inclinou o corpo para frente. Eu podia sentir sua respiração fria na minha nuca quando ele murmurou: eles ainda estão na casa. Engoli seco. Algo naquela voz não soava humano. Era como se cada palavra tivesse um peso que drenava o ar ao meu redor. Por algum motivo inexplicável, não disquei para a polícia. Talvez medo, talvez uma estranha sensação de que, se eu chamasse ajuda, aquilo poderia se tornar ainda pior. Tentei ganhar tempo. De quem é aquela casa? Perguntei, sem olhar para trás. Dos meus pais. Respondeu. Um arrepio percorreu minha espinha. Respirei fundo e continuei. E você, mora lá? Houve uma pausa longa antes da resposta. Não mais. O silêncio depois disso foi insuportável. Liguei o carro e, contra todo instinto, comecei a dirigir de volta ao ponto onde o havia buscado. Durante o trajeto, o observei pelo retrovisor. Ele balançava o corpo levemente para frente e para trás, como se estivesse em transe. O som da respiração pesada preenchia o carro, e a cada esquina que se aproximava do destino, ele murmurava em voz baixa: eles não saem, não importa o que eu faça, eles nunca saem. Chegamos novamente àquela rua deserta. A casa seguia como antes, escura, silenciosa, sem sinal de vida. Lucas abriu a porta sem dizer nada e caminhou até a varanda. Mais uma vez, não tentou entrar, não bateu. Apenas ficou parado diante da porta fechada, imóvel, como uma sombra esperando ser chamada. Eu não aguentei. Engatei a marcha e fui embora sem olhar para trás, trancando as portas 2 vezes. Dirigi por alguns quarteirões até encontrar um poste de luz solitário e parei ali, tentando controlar o tremor das mãos. Pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? Um passageiro entrou 2 vezes no meu carro, falou coisas estranhas e ficou parado na frente de uma casa abandonada. Quem acreditaria? No dia seguinte, fiz apenas um relato no aplicativo da Uber, mas até hoje me arrependo de não ter registrado tudo oficialmente. Porque, no fundo,
Eu sei que aquilo não foi apenas um passageiro estranho. O que vi naquela noite não parecia ser apenas humano. Às vezes, quando passo por aquela região, sinto vontade de conferir se a casa ainda está lá. Mas algo dentro de mim sempre impede. Tenho medo de parar o carro, olhar para a varanda e encontrar Lucas, imóvel, me esperando, como se a corrida nunca tivesse terminado. O que você vai ouvir agora foi, sem dúvida, a pior noite da minha vida. Era um sábado, e eu tinha saído com meu namorado e alguns amigos dele para uma balada no centro da cidade. Fazia tempo que nosso relacionamento não estava bem, e naquela noite as coisas pareciam ainda mais tensas. Entre risadas e copos se acumulando nas mesas, uma discussão começou. Pequena no início, mas foi crescendo até o ponto em que eu simplesmente não queria mais estar ali. Decidi sair sozinha. Não era a primeira vez que fazia isso. Às vezes, a solidão parecia mais segura do que permanecer em um lugar cheio de gente. Do lado de fora, a chuva caía fina, encharcando as calçadas e refletindo as luzes neon da rua. Procurei um lugar para me abrigar e fiquei parada sob a marquise de um prédio vizinho. Peguei o celular e chamei um Uber. Poucos minutos depois, um carro branco se aproximou devagar e parou bem diante de mim. O coração deu um alívio imediato. A motorista baixou o vidro e, sem olhar muito, disse: Uber. Balancei a cabeça afirmando e perguntei o nome dela. Ela confirmou. Aquilo bastou para eu entrar, sem desconfiar de nada. Sentei no banco de trás e tentei quebrar o gelo. Tudo bem com você? Nenhuma resposta. Olhei pelo celular, esperando que ela falasse algo, mas quando ergui os olhos, vi sua postura rígida, as mãos cravadas no volante, o corpo ereto, o olhar fixo na estrada. Seu cabelo era muito cacheado, e a pele tinha um tom levemente mais escuro, mas o que mais me chamava a atenção era a imobilidade. Ela parecia dirigir como um robô, cada movimento calculado, sem um único gesto humano. Reconheci a rua por onde seguíamos, só que estávamos indo na direção contrária da minha casa. No início, tentei me acalmar, pensando que talvez fosse um caminho alternativo. Mas quanto mais nos afastávamos, mais o estômago se revirava em desconfiança. Finalmente, criei coragem e falei: Acho que você pegou o caminho errado. Minha casa fica no outro sentido. A motorista quebrou o silêncio pela primeira vez, mas a voz dela soou como um soco no peito. Um sotaque carregado, quase ininteligível, respondeu algo sobre entrar na rodovia. Mas eu conhecia bem aquela região. Não havia motivo algum para ir pela rodovia. Meu celular vibrou. Quando olhei, senti o sangue gelar. Uma notificação do aplicativo dizia: seu motorista chegou. Abri o app apressada e a realidade me atingiu como um golpe. O carro designado era um Nissan preto, que me aguardava exatamente no ponto em que eu estava minutos atrás. O veículo em que eu me encontrava não era o meu Uber. O coração disparou. Apertei o celular nas mãos, enquanto minha mente tentava encontrar uma saída. Eu estava dentro de um carro estranho, dirigido por uma mulher que jamais deveria estar ali. Respirei fundo e falei mais firme: Você não é a minha motorista. Pare o carro, agora. Ela não reagiu. Continuava imóvel, os olhos fixos na pista molhada. O som dos pneus na rua encharcada parecia engolir minha voz. A cada segundo, a distância entre mim e o centro da cidade aumentava. Comecei a gritar. Bati no encosto do banco dela, tentando chamar a atenção de qualquer maneira. Eu disse para parar. Me deixa sair. Foi quando tentei abrir a porta, mas não consegui. A trava de segurança infantil estava acionada. Aquilo me fez entrar em desespero. Eu puxava a maçaneta repetidamente, enquanto meu corpo inteiro tremia. A motorista, porém, não demonstrava reação alguma. Depois de muito insistir, ela finalmente olhou para mim pelo retrovisor. Seus olhos eram vazios, sem vida. E então, sem dizer nada, encostou o carro no acostamento. Ouvi o clique seco da trava destravando. Saí sem pensar duas vezes. A chuva batia forte no rosto, mas tudo o que importava era estar longe dali. Afastei-me correndo, até sentir o celular vibrar novamente em minha mão. Era o verdadeiro motorista do Uber, me ligando. Atendi quase sem fôlego e pedi desculpas, implorando que ele viesse até onde eu estava. Ele respondeu com calma:
dizendo que não havia problema e que chegaria em poucos minutos. Fiquei ali, na calçada molhada, tentando me recompor, olhando de relance para os carros que passavam, temendo que o carro branco voltasse. Exatos 5 minutos depois, um Nissan preto parou diante de mim. Conferi a placa 3 vezes antes de me aproximar. Quando entrei no carro, senti um alívio tão intenso que quase chorei. Expliquei, trêmula, o que tinha acontecido, que uma mulher se passou por motorista, que me levou pelo caminho errado, que trancou as portas e se recusava a parar. Contei tudo. O motorista me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele parou o carro, virou-se para mim e falou com uma seriedade que me fez gelar novamente. Você acabou de escapar de uma armadilha de tráfico humano. As palavras dele ecoaram na minha mente como um pesadelo acordado. Tráfico humano? Perguntei, quase sem acreditar. Ele confirmou com a cabeça, os olhos fixos na estrada. Explicou que já havia relatos recentes de falsos motoristas rondando a cidade, principalmente durante a madrugada. Os criminosos escolhiam vítimas distraídas, geralmente mulheres sozinhas, e usavam carros semelhantes a Ubers para enganar. Segundo ele, muitas vezes quem dirigia era uma mulher, justamente para parecer menos ameaçador e quebrar a desconfiança inicial. Meu estômago embrulhou. A lembrança da mulher rígida, sua postura mecânica e a forma como ignorava minhas palavras voltaram em detalhes. Se eu não tivesse percebido a notificação, talvez nunca mais tivesse voltado para casa. Olhei pela janela, observando as ruas desertas e escuras da madrugada, e uma sensação de alívio misturado com terror tomou conta de mim. Eu não conseguia parar de pensar em quantas outras pessoas poderiam ter caído naquele mesmo golpe, quantas não tiveram a mesma sorte. Naquela noite, quando cheguei em casa, não consegui dormir. A imagem da motorista me perseguia sempre que fechava os olhos. O silêncio dela, os olhos no retrovisor, a trava acionada, tudo parecia uma sombra grudada em mim. Hoje, sempre que chamo um carro por aplicativo, confiro o modelo, a placa e até a foto do motorista com uma atenção quase obsessiva. Pode parecer exagero, mas sei que, se não tivesse feito isso naquela noite, minha vida teria acabado em um beco escuro ou em algum lugar do qual ninguém mais ouviria falar de mim. E eu deixo esse alerta para você: nunca entre em um carro sem ter certeza absoluta de que é realmente o seu motorista. Porque, às vezes, a diferença entre chegar em casa em segurança e desaparecer para sempre está em um único detalhe. Era final de setembro do ano passado, e o movimento no meu trabalho tinha diminuído bastante. Dirijo táxis há quase 5 anos, pegando principalmente corridas noturnas do aeroporto ou pessoas saindo de bares no fim de semana. Costumo preferir apps como Uber ou 99 porque é mais seguro, mas vez ou outra, ainda atendia chamadas diretas de alguns clientes regulares que preferiam pagar em dinheiro. Numa noite, por volta das 23 horas, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. O homem se apresentou como amigo de um tal cliente habitual. Ele pediu que eu buscasse em um prédio antigo, pagamento em dinheiro, sem apps. Normalmente não aceitaria, mas como ele mencionou alguém que eu conhecia e soou confiável, resolvi aceitar. Além disso, o aluguel estava quase vencendo. Ele me passou o endereço. Quando cheguei à calçada, mandei uma mensagem avisando que tinha chegado. Ele respondeu imediatamente, pedindo para eu dar a volta e estacionar na entrada de um beco nos fundos, dizendo que precisava carregar algo pesado. O beco era estreito, mal iluminado por uma lâmpada tremeluzente sobre uma porta de metal enferrujada. Estacionei com o motor ligado. Entre as sombras, ele surgiu. Estatura média, jaqueta preta, jeans e boné puxado baixo. Acenei pela janela e ele se aproximou falando baixo. Ei, cara, pode me dar uma mão rapidinho? Preciso pegar uma bolsa no porão. É um pouco pesada. Algo imediatamente me soou estranho. Já me pediram para ajudar com malas ou compras, mas descer num porão sozinho, não. Ainda assim, parte de mim achou que ele realmente precisava de ajuda. Relutante, desliguei o motor, saí do carro e o segui até a porta. Ele destrancou e empurrou. Por dentro, era um corredor estreito, úmido e com cheiro de mofo. Ele ligou um interruptor e apenas uma lâmpada iluminou a escada que levava para baixo. Hesitei, mas ele desceu rapidamente, me chamando. Quanto mais íamos para baixo, mais o frio parecia penetrar nos ossos, e um sentimento de inquietação crescia.
Ao chegar, outra porta se abriu, revelando um porão escuro, chão de concreto, canos no teto e pilhas de tralha espalhadas. Sobre uma mesa, sob outra lâmpada fraca, havia uma bolsa grande e preta. Mesmo de longe, dava para perceber o volume. Ele pegou uma alça e gesticulou para eu pegar a outra. Quando estendi a mão, algo me fez recuar. Uma mancha vermelha escura escorria de um dos cantos da bolsa. Meu estômago se contraiu. Recuando instintivamente, perguntei, tentando manter a calma, o que tem dentro dessa bolsa? Ele me encarou em silêncio, expressão vazia, e respondeu baixo, desculpa, não posso te dizer. Meu instinto gritava que algo estava muito errado. O peso, a mancha, parecia sangue. Meu coração disparou, a sensação de pânico tomou conta. A bolsa parecia grande o suficiente para conter uma pessoa. Afastei-me, o coração batendo como um martelo. Não vou tocar nisso. Isso é muito estranho, disse, já me preparando para sair. Ele pareceu surpreso com minha reação e, rapidamente, tentou me convencer. Espere, eu dobro o pagamento. Só me ajude a carregar e dirigir. A oferta repentina de mais dinheiro só confirmou meu medo de que algo terrível estava acontecendo. Sacudi a cabeça e comecei a subir as escadas, murmurando uma desculpa sobre precisar ir embora. Senti os olhos dele queimando minha nuca enquanto subia. Chegando ao táxi, mãos trêmulas, entrei rapidamente e tranquei as portas. Ele permaneceu parado na porta do porão, me observando enquanto eu arrancava com o carro, respirando fundo apenas depois de entrar em uma rua mais iluminada, longe do beco. Sentei no carro, mãos ainda trêmulas no volante, a imagem da bolsa e da mancha vermelha gravadas na mente. Sabia que algo estava horrivelmente errado. Respirei fundo e disquei o número de emergência, explicando toda a situação. Minutos depois, carros de polícia passaram em alta velocidade, sirenes silenciosas cortando a noite em direção ao prédio. Me senti culpado por ter saído, mas também aliviado por ter confiado no meu instinto. Cerca de meia hora depois, um policial me ligou, pedindo para voltar e prestar depoimento. Ao chegar, a rua estava isolada, com oficiais espalhados por todo lado e rádio chiando. Um detetive me abordou, fez perguntas sobre o homem, a bolsa, o porão, tudo. Eventualmente, ele me explicou o que haviam encontrado. Dentro da bolsa, estava o corpo de uma mulher jovem. O homem, seu marido, havia se desentendido violentamente com ela e atacado com uma ferramenta de metal, a matando instantaneamente. Seu plano era transportar o corpo para um lugar isolado, usando meu táxi para sair da cidade sem levantar suspeitas. Minhas pernas fraquejaram ao ouvir isso. O detetive me deu um tapinha no ombro, dizendo que eu tive sorte de confiar no meu instinto. Essas palavras não saíam da minha mente enquanto dirigia para casa, mãos ainda trêmulas no volante. Nunca mais vi ou soube do homem que me ligou. Nunca descobri se ele sequer contou ao amigo sobre o que planejava. A sensação de perigo não desapareceu imediatamente. Cada sombra na rua parecia carregar a lembrança daquele momento no porão. Pensei nas várias escolhas que poderiam ter me levado a um final muito pior. Nos dias seguintes, fiquei em alerta máximo. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Evitei aceitar qualquer corrida sem verificar cuidadosamente quem era o passageiro ou a procedência da chamada. A experiência me mudou profundamente. Aprendi que, mesmo em situações aparentemente simples, o perigo pode estar escondido onde menos esperamos. Eu nunca mais fui o mesmo motorista ou a mesma pessoa. A memória do olhar do homem, do peso e da mancha vermelha, ainda me assombra. Se você já passou por uma situação que te deixou com medo real, ou teve um pressentimento que acabou salvando sua vida, compartilhe nos comentários. Quero saber, você já confiou na sua intuição e isso mudou tudo?